Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Boa noite, que bom podermos nos encontrar mais uma vez para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais. O nosso programa de hoje está sensacional. Aliás, hoje não será um programa, hoje nós teremos uma verdadeira aula, uma aula de teologia baseada no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E para isso nós estamos recebendo o pastor Sérgio Monteiro. Tudo bem, pastor Sérgio? Eu estou ótimo, graças a Deus. E contigo, meu irmão? Graças a Deus. Agora mais feliz contigo aqui. Com certeza nós vamos aprender bastante hoje. É um prazer tê-lo aqui, né? Então, o pastor Sérgio Monteiro já esteve em outro momento aqui conosco. Ele esteve fazendo um programa junto com o pastor Eliezer Domini, mas hoje estará fazendo um programa solo. O pastor Sérgio Monteiro tem um bacharelado em teologia, tem mestrado e é doutorando em Bíblia hebraica. Ele também é membro do Instituto Theodor Meyer. É isso mesmo, pastor? Meir. Quase isso, né? Theodor Meir. Meir, tá próximo. Tá certo. Ele também faz parte de uma sociedade internacional. Eu não vou falar o nome aqui, porque se eu falar o nome, com esse meu inglês tupiniquim, as pessoas de língua inglesa não vão entender e os de língua portuguesa não vão compreender. Então, vou deixar que o pastor mesmo fale o nome da sociedade. Eu sou membro do International Association for the Study of the Old Testament e também da Advanced Theological Society, que é a Sociedade de Teólogos Adventistas Mundiais. E a outra é uma sociedade de pesquisas para o Antigo Testamento, para a Bíblia Hebraica, composta por alguns dos melhores estudiosos da Bíblia Hebraica do mundo. Na verdade, pelos melhores, tirando eu que estou lá só de enxerido. Falou tão bonito que parecia até eu que estava falando aí, viu? Vai, maravilha. Aprendi contigo. Muito bem, amigo. Pastor, me fala um pouquinho aí do seu canal. Vamos lá. Meu canal é o canal Pastor Sérgio Monteiro, que está ali no YouTube. No YouTube. Você me encontra lá, tem vídeos, estamos lá subindo essa semana. YouTube. Não milho, coitado. YouTube. Não, imagina. Eu aprendi contigo, irmão Péricles. Eu aprendi contigo. Né? Então vamos falar mais tupiniquim no YouTube. Né? Tá certo. Aí fica mais assim, no YouTube, né? Mas eu tenho um canal lá no YouTube, também tenho. Você me encontra ali no Facebook. Meu Facebook já está lotado. Eu vou criar uma página lá agora, que me falaram que tem que criar uma página. E no canal nós temos vários vídeos interessantes ali, falando sobre, vai subir essa semana mais um, falando sobre Isaías 7,14, a questão da Virgem, né? Ali, do nascimento de Emanuel, da Virgem, porque no próximo trimestre nós teremos aí uma lição da Escola Sabatina sobre Isaías, que está muito boa, do Roy Gaine, muito boa, se Deus quiser, aí teremos muito aprendizado. A Casa Publicadora, a igreja me pediu para fazer os comentários da lição, então eu estou terminando aqui de escrever os comentários, estou terminando aqui, com a graça de Deus, olhe por mim aí, que quando vocês ouvirem virem aqui o vídeo, eu já tenha terminado também, né? E vai ser bênção pura. Então, nós temos lá alguns... Isso exige bastante tempo. Muito tempo, muito tempo. É muito tempo, porque você tem que entrar no pensamento do autor, da Bíblia, do autor, e aí escrever, e é muito bom, é muito gostoso mesmo. Então acesse lá no YouTube, se inscreva, você que não é inscrito aqui no canal do Pastor Péricles, também, coloque ali o nosso amigo, se inscreva também, se inscreva no meu canal, nós temos muita coisa boa, tanto aqui quanto lá, para você também. No meu canal temos aproximadamente 190 vídeos ali disponíveis sobre vários assuntos, e subindo muitos outros irão subir nesses próximos dias, sobre tradição judaica. Eu fiz irmão Péricles, um interessante esses dias sobre tradições judaicas que nunca foram tradições judaicas. Então, o pessoal tem mania, o pessoal tem costume, por exemplo, de falar que no pé do sumo sacerdote, quando ele entrava lá no tornozelo, tinha uma corda amarrada. A famosa cordinha, né? Isso nunca existiu, na verdade, né? Nunca existiu, assim, na tradição judaica nunca existiu. Outros dizem que as portas do santuário, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, as portas do santuário
A primeira é o caminho, a segunda a verdade, a terceira a vida. Será que isso é verdade? Eu já falei para um grande evangelista nosso, disse assim, pastor, isso aí não existe não, viu? Isso aí não existe não. Aí tem uma outra que é o lenço dobrado de Jesus Cristo, que ele deixou, o lenço lá, que em João deixou dobrado no túmulo, que seria indicativo de que ele iria voltar, porque na época existiam os guardanapos, eram deixados ali. Será que isso é verdade também? Dá uma olhadinha lá, tem um vídeo, Tradições Judaicas, Fato ou Fake. E vão subir outros sobre outras tradições judaicas que não tem nada a ver com o judaísmo. Sim. E depois aproveita, fala também sobre o galo. O galo cantou no Pedro, que disse que não podia ter galo em Jerusalém. Essa daí é outra coisa que o pessoal está esquecendo, algumas outras coisas. Gente, depois eu vou... Mas boa, muito obrigado. Vou usar essa daí também. Vou falar sobre essa. E algumas outras que o pessoal tem me mandado. Pastor, isso aqui é uma tradição judaica, isso aqui é uma tradição judaica. Eu falei, vai mandando. Vou anotar aqui, vou até anotar já aqui essa ideia do galo, que não podia ter galo em Jerusalém também, que o pessoal tem falado por aí, e que o galo seria uma trombeta, né? A trombeta romana, calos ou galos. Vamos lá, será que é verdade isso? Acompanhe no próximo vídeo lá no meu canal também, vai ser no próximo programa. Olha, e o senhor está batendo uma marca histórica aqui para nós, viu? É o 20º programa. Agora o senhor fala que o senhor tem 190? Poxa vida. Não, mas mas é porque já tem 6 anos o canal lá. 190 é pouco. O pastor Eleazar Domini, acho que tem menos de tempo lá, ele já colocou. O menino tem um vídeo por semana. Eu coloco um vídeo a cada 2, 3 semanas, entendeu? E ele coloca lá e já deve ter uns 300 vídeos. O pastor Michelson Borges o pastor Michelson Borges deve ter mais vídeos do que o YouTube já tem. Entendeu? O Leandro Quadros deve ter uns 1000 e poucos vídeos lá também. Nós estamos no caminho, irmão Pérez. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos chegar lá, não é? Com a graça de Deus. Talvez a carta do apóstolo Paulo aos Romanos seja, de uma forma geral, a carta de maior profundidade teológica. Ela inicia com a pecaminosidade do ser humano e prossegue discorrendo sobre como a graça de Deus, que pode perdoar e salvar todo que lhe se chegar pela fé, essa graça não é restrita a um povo, a uma situação ou linhagem, mas é estendida tanto a judeus quanto a gentios, pois todos pecaram e, portanto, todos necessitam do perdão divino. O capítulo 12, que por sinal é o meu preferido, começa com um apelo apaixonado do apóstolo Paulo, fazendo um pedido especial, de certa forma veemente, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E continua no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a razão desta solicitação tão enfática? Que sacrifício seria este? Porque este sacrifício agrada a Deus? O que seria o culto racional? Paulo, ao falar sobre a conformação com este século, está se referindo a quê? Como é possível renovar a mente e quando se inicia esta renovação? Então, para começarmos o nosso programa, vamos fazer uma oração, não é? Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estudar a tua santa palavra. Que teu Santo Espírito possa abrir nossa mente, nossos corações, para as mensagens que serão faladas aqui, é o que te pedimos em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor, eu vou agora ficar aqui quietinho, sentadinho na primeira fileira, só de camarote assistindo a sua aula, tá bom? Fique à vontade, que Deus te abençoe. Amém, amém. Tudo bem com vocês? É uma alegria enorme estar mais uma vez aqui para nós conversarmos sobre a Bíblia. A Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ela nos tem algo sempre vivo para dizer, em todos os momentos, em todas as situações. E o apóstolo Paulo escreveu, o grande apóstolo dos gentios, ele escreveu essa carta, considerada por muitos como a maior carta, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Da Bíblia, alguns chegam a dizer da Bíblia. Eu tenho a posição de que a Bíblia é composta de inúmeros tratados teológicos, cada um falando de aspectos diferentes, quase como uma teologia sistemática, uma teologia histórica. Mas, indubitavelmente, o texto da Carta de Romanos é um dos textos mais fantásticos no que diz respeito à relação entre obras e fé, e no que diz respeito a uma verdadeira compreensão do que é fé. Por incrível que pareça, muitos estudiosos da Carta de Romanos, da chamada velha perspectiva paulina, não compreendem corretamente a Carta de Romanos e colocam a carta aos Romanos,
em franca contradição com o texto do restante das Escrituras, principalmente o texto da Torá, né? Isso é triste, isso é muito triste. É por isso que existe a chamada nova perspectiva paulina, inaugurada por um teólogo luterano chamado Christian Stendhal. E Christian Stendhal disse que é impossível que nós consigamos compreender o espírito paulino e compreender tudo o que Paulo tem a nos dizer em todas as suas cartas, mas principalmente em duas, Gálatas e Romanos, principalmente nessas duas cartas. É impossível compreender se nós não nos abstivermos de tentar julgar as cartas pelo pensamento luterano do século XVI ou pelo pensamento protestante posterior ou mesmo católico da Idade Média. Nós precisamos transpor o abismo e voltar para o tempo do apóstolo Paulo, sentar-nos juntos a ele e perguntarmos: Paulo, o que você está falando como rabino? Qual é o seu objetivo como um membro da seita dos fariseus, do Haeresis Farisaios, que é o partido dos fariseus? Qual é a tua intenção ao escrever o que tu escreves no livro de Romanos e nas outras cartas também? Essa é a chamada nova perspectiva paulina, da qual eu sou um adepto. Acredito que temos muito a aprender com a nova perspectiva, não para abandonar aspectos importantes da antiga, mas para refiná-los e, ao refiná-los, compreender melhor o que esse grande homem, o apóstolo Paulo, tem a dizer. Primeiro, antes de mais nada, na verdade, segundo e depois do que eu já disse, né? Não primeiro, porque eu já disse várias coisas, há um fenômeno interessante nos livros de Paulo, nas cartas de Paulo, e esse fenômeno se chama fenômeno zigue-zague, e são dois fenômenos. O primeiro fenômeno zigue-zague, e o segundo, que é o fenômeno da diatribe com o debatedor oculto. O que é isso, pastor? Que coisa maluca isso daí. Olha que legal. Isso chama análise do discurso ou análise retórica. Primeiro se percebeu que Paulo ele não é linear no seu pensamento. Em outras palavras, Paulo começa falando de algo e ele discorre. Ele começa a falar de outra coisa. Ele depois começa a falar de outra coisa. E ele vai fazendo um zigue-zague. Ele vai até um ponto, começa de outro, começa a falar de outro, até que no momento ele fala, portanto, e ele retorna lá para aquele primeiro, e ele vai fazer uma amarração. Isso é típico de um discurso que é uma mescla do discurso rabínico com os mais refinados discursos dos oradores gregos e também, posteriormente, os oradores romanos, como Cícero e outros grandes oradores. Isso é fenomenal, mas torna algo difícil para compreender Paulo. Você vai ver isso quando Paulo está falando assim, olha, quando eu estive entre vocês, lá em Corinto, estive entre vocês, eu não fui, né, não preocupado com os que era de Apolo, isso, aquilo, outro. Mas, olha, algumas pessoas, eu nunca batizei ninguém. Não, eu batizei tal pessoa. E aí, depois, quando ele está lá na frente falando isso, inclusive, também é cada cara, mas se batizei mais alguém, olha, não é isso que é importante. Esse é um fenômeno que, às vezes, dificulta um pouco a compreensão do que Paulo está falando, né? Mas uma análise detida do que Paulo nos fala, ele nos permite compreender melhor. Por que isso é importante? Porque nós, muitas vezes, tendemos a compreender a Bíblia baseada em capítulos e versículos. E a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Vocês vão entender quando eu falar sobre o verso 1 aqui, por que eu estou dizendo isso. O outro fenômeno paulino é o chamado fenômeno debatedor oculto. Um fenômeno que existe na literatura e que Paulo utiliza bastante. No diálogo de Justino com Trífo e vários outros pais da igreja, eles utilizavam bastante esse tipo de dispositivo, que é colocar alguém como se existisse, ou mesmo existindo, mas não mencioná-lo dizendo o nome dele, portanto, tu dizes, etc., mas colocar apenas o que ele fala. Isso é extremamente importante, porque há um texto, só para exemplificar, há um texto no livro de Romanos 14, que é nitidamente Paulo dizendo, colocando o que eles falavam, e Paulo diz, na sequência do que eles disseram na carta, Paulo rebate, por exemplo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Hoje os especialistas, grande parte deles, faz análise narrativa, dizem, tudo me é permitido. Você poderia questionar ali, vocês dizem, tudo me é permitido. Eu, porém, respondo, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, Paulo não disse que tudo era permitido, mas nem tudo convinha. Era o que os romanos estavam dizendo na carta aos romanos, naqueles cristãos que haviam chegado do gentilismo e que estavam dizendo, tudo é permitido. E Paulo diz, mas nem tudo convém. Eu não vou discutir com vocês a permissibilidade, a legalidade de tudo, mas será que convém? E o convém, no grego, ele é uma resposta ao tudo é permitido. Por que isso é importante para compreender Romanos 12? Paulo utiliza de vários desses dispositivos em Romanos 12. Além disso, Paulo se utiliza de muitas expressões que são comuns ao pensamento rabínico daquele tempo,
muito embora ele estivesse escrevendo para a igreja em Roma. Por quê? Porque ele não podia ser infiel à origem do seu pensamento, que era a origem judaica. Se você olhar, e nós vimos ali, o irmão Péricles muito bondosamente nos leu o capítulo 12, verso 1, você vai ver ele dizendo, ouvi-lo dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam que muitas vezes nós nos esquecemos de que esse pois, ou portanto, que nós encontramos ali, ele imediatamente nos remete de volta ao capítulo 11. Eu convido você a ler o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11. Vejam só o que ele diz ali a partir do verso 34. Podemos ler todo o capítulo 11 para compreender o capítulo 12, mas vejam só o que ele termina dizendo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vejam o que acontece já aqui. Ele começa a falar que nós não temos condições de entrar na profundidade do conhecimento de Deus, nem mesmo nos seus juízos ou nos seus caminhos. Nossa mente não tem o poder para adentrar a profundidade de Deus e compreender todos os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Eterno, do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Percebe? Aqui toda a ideia está relacionada com o pensamento. Quem pode compreender todos os caminhos de Deus? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem é que pode cobrar algo de Deus? E aí ele diz, porque nele e por meio dele, olha só que interessante aqui, ó, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Na incapacidade de compreender Deus, nós entregamos a ele, por ele, para ele, tudo o que nós podemos fazer, tudo que nós somos, tudo que nós podemos compreender. E é nesse contexto imediato que ele diz assim, portanto o quê? Baseado na premissa que ele estabelece anteriormente, de que nós nada podemos compreender, de que nós temos limitações de compreensão, de que nós temos muitas limitações racionais, de que nós temos a incapacidade de adentrar ao conselho de Deus. Ele diz, façam, portanto, o máximo que está no caminho de vocês, na posição de vocês, servos de Deus. Pela misericórdia dele, não porque você consegue, não pela capacidade do seu pensamento, não pela capacidade da sua compreensão e da sua inteligência, mas porque você reconhece que ele é misericordioso, que tudo vem por ele, para ele, e todas as coisas são dele. Apresente o vosso corpo, a única coisa que você pode apresentar. De que maneira? Como um sacrifício vivo, e santo e agradável a Deus. E o que é esse oferecimento? Paulo mesmo já diz o que é o sacrifício. O sacrifício é um culto racional. Olha que interessante. Ele vem falando que você não pode entender e nem adentrar ao conhecimento profundo de Deus. Naquela época, existiam os gnósticos, né? Você sabe disso. Você sabe que existiam os gnósticos, tanto fora do judaísmo, quanto também os mestres gnósticos judeus, que vão descambar lá no século X, na Cabala, mas naquele tempo existia o judaísmo do Merkavá, que era o judaísmo do trono, da carruagem, que dizia que você conseguiria apreender o pensamento de Deus ou a profundidade de Deus através de meditação, através de aliteração, de trocas de letras e coisas semelhantes. E Paulo diz assim, vocês não vão conseguir fazer nada disso. A profundidade de Deus é muito maior e vocês não vão conseguir apanhá-la na mão. Façam, portanto, o máximo que vocês conseguirem, que é apresentar um culto racional, um culto racional. Um culto que não está preocupado com a forma, mas está preocupado com a essência. E aqui vem uma palavra extremamente interessante, que aparece aqui no capítulo 12, verso 1, para nós falarmos a respeito dessa primeira parte, que é, Paulo nos diz que o nosso culto, o nosso serviço, o latreia, precisa ser logiken, que é pensado. Uau, peraí, então ele diz que eu não consigo adentrar as profundidades de Deus, que o meu conhecimento, por mais profundo que vá, eu só consigo entender pouco do que é Deus, eu consigo entender muito pouco daquilo que Deus efetivamente me dá, e esse pouco, ele fala o que eu consigo entender. E se você voltar comigo ali, no capítulo 11, no capítulo 12, verso 1 mesmo, o que é que nós podemos compreender de Deus? Capítulo 12, verso 1,
nos diz que nós podemos compreender de Deus a sua misericórdia. Olha o verso 36 do capítulo 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo vem através dele e tudo retorna para ele. O que nos resta? A misericórdia de Deus. O que é que nós podemos compreender de Deus? A misericórdia dele. E nessa misericórdia, em resposta à misericórdia de Deus, nós não vamos oferecer sacrifício, porque misericórdia quero e não sacrifício. Paulo estava aqui agora na sua mente, retornando a Oséias, estava retornando aos profetas, e ele se lembrava, misericórdia quero e não sacrifício. Ele se lembrava de Lamentações de Jeremias e dizia, que diz no verso 21 em diante, verso 20 em diante, que as misericórdias do Senhor são a razão pela qual não somos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Então, Paulo nos convida a não tentar entender a profundidade do caminho de Deus, nem a largura do seu caminho, mas nos contentarmos com a sua misericórdia. E, através dessa misericórdia, não oferecermos sacrifícios em resposta à misericórdia, porque ela não serve. Porque não serve, o sacrifício não serve. O que vai nos oferecer, o que vai servir efetivamente, é o sacrifício vivo, que é entregar tudo o que nós somos, corpo, e aí primeiro ele fala do corpo, e o corpo entregue e transformado em um culto racional, um culto pensado. Um culto que tem agora, nós já vimos aqui, olha que interessante, eu tenho certeza que você já captou a ideia. E aí você vai entrar agora, eu vou trazer a você um outro pensamento muito interessante a respeito dessa logiken latreia, do serviço racional, do culto racional. O pensamento judaico daquela época, você, tirando esse do Merkavá, do místico, que Paulo se levanta contra, Paulo diz para eles assim, ó, usem aquilo que é comum da tradição do nosso povo, que é o culto racional. Um culto que tem a ver com intencionalidade, kavaná e reflexão. Olha que legal. 3 coisas sustentam a existência do ser humano, diz o Efetz Haim, que é um livro posterior, mas que preserva algumas tradições anteriores. Estudo da Torá, adoração e tzedakah. Adoração, avodá e tzedakah. Tzedakah são obras de justiça. O estudo da Torá, adoração e obras de justiça. Obras de mérito, não é obra meritória, mas assim, isso é dar confissão, ajudar as pessoas, ajudar os pobres, etc. O evangelho social, chamado Teologia da Prosperidade Judaica. Mas perceba que os 2 primeiros itens que formam o tripé são Torá, estudo, instrução, e serviço, avodá, serviço, adoração, serviço religioso, e tzedakah, serviço religioso para o próximo. O que Paulo nos fala aqui, é justamente que nós precisamos... Vai cair um minutinho aqui, que alguém resolveu me ligar neste momento. É uma bênção. Faz parte. É. Vai cair aqui, já vai voltar. Um pouquinho nós... Aí, já estamos de volta? Agora sim. E o que é que isso tem a ver com o texto, essas ideias? Nenhum culto efetivamente válido diante de Deus, diz o Talmud, é sem racionalidade. Por exemplo, vocês vão ver muitas vezes na comunidade judaica, nas sinagogas, as pessoas falando em hebraico e aramaico, e falando rápido, falando muito rápido. Deus nos ordenou estudar a Torá. E fala rápido, fala muito rápido. Se você não entende o que está sendo feito, você não deve fazer. Então, existe... A legislação judaica diz que você só pode adorar a Deus de 2 maneiras. Ou em hebraico, olha que interessante, ou em hebraico, porque é a língua de comunicação direta com Deus, de acordo com o pensamento judaico, ou na sua própria língua, para que você possa compreender. E no hebraico, desde que você entenda também. Hebraico aramaico, desde que você entenda. Fazer um serviço todo feito em hebraico, com aquelas palavras em hebraico, sem que você mesmo não faça, não saiba, mas está apenas fazendo de acordo com o que você acha que é bonito ou por moda, de acordo com o pensamento judaico, é inaceitável diante de Deus. Por quê? Porque não é racional. Você não colocou a sua biná. Biná é compreensão interna mais profunda. Olha só, biná, compreensão. Não colocou kavaná, que é intencionalidade e completa comunhão. Kavaná é você se desligar de todo o restante e colocar diante de Deus o seu coração, intenção, e a sua biná, a sua inteligência.
para compreender o que você está falando e também para compreender aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus está respondendo. Nenhum tipo de culto iniciado pela emoção é aceito por Deus. Nenhum culto pode existir se não tiver também como resultado com a emoção. Nenhum culto pode ser tão racional que não tenha emoção, mas nenhum culto pode ser movido pela emoção. Qualquer culto que é movido pela emoção, ele não é aceitável, por quê? Porque ele não consegue compreender, ele não busca compreender o que Deus está falando. Ele não reflete no conhecimento do capítulo 11, que na sua incapacidade de compreender, ele não reflete a respeito das misericórdias de Deus na vida da própria pessoa. Ele busca uma experiência de êxtase. E essa experiência de êxtase, ela é devastadora para a fé. Porque a fé não é apenas a experiência de êxtase. Porque a fé não é a composição de vários momentos estáticos, mas a composição de vários momentos de explicação, de compreensão da ação de Deus na vida de cada um de nós. É a resposta humana, a resposta de fidelidade para atos completos de misericórdia de Deus. Daí o ato racional. Daí, vejam, nós estamos ainda no verso 1, e vejam quantas coisas. A fé como resposta ao ato de Deus é o culto racional que Paulo aqui nos pede. E a resposta é a quê? Graça que se manifesta através da sua misericórdia. Fé, como lá no livro de Efésios capítulo 2 também nos diz isso, e aqui é um erro muito comum sendo cometido quando lemos Efésios capítulo 2, e diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, é dizer que o que é dom de Deus é a fé. Dom de Deus não é a fé naquele texto, a salvação é o dom de Deus. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos. E o que é o meio pelo qual nós somos salvos? Não é fé no sentido de crença e assentimento mental, mas fidelidade no sentido de resposta à ação da graça divina e ao dom de Deus, que é a salvação. Por isso, ela é a nossa resposta. E a nossa resposta não é uma fé declarada, mas uma fé praticada, que se reflete em um culto racional como resposta à misericórdia de Deus. Se nós compreendermos isso, a discussão entre fé e obras em Paulo e Tiago, ela cai por terra. Cai totalmente por terra. Porque fé e obras são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. O problema, e aí nós vemos o que Ellen White fala, e nós vamos ver o que muitos teólogos também falam, por quê? Porque se esqueceu dessa unidade fundamental, esquecemos dessa unidade fundamental, superacentuamos um em um aspecto ou superacentuamos outro. Quando nós trouxermos os dois para a unidade que sempre existiu, em que eles são um só, nós vamos ler Romanos 12, verso 1, e a carta de Romanos como um todo, dentro de um framework que nos permite compreender que ao apresentarmos as obras que advêm da fé, ou na verdade as obras que são a fé, nós estamos oferecendo a Deus a resposta que ele busca da sua ação graciosa e misericordiosa, que é emunar fidelidade e o que é o nosso culto racional. Por isso, santo e agradável a Deus. Compreendido? Irmão Péricles, compreendido aí? Tá ótimo. Estou aqui absorvendo, que nem uma esponja. Amém. Amém. E essa segunda parte aqui, vamos lá. Entendido isso, nós precisamos compreender agora o que é que ele nos convida, né? Nós já vimos o que é o sacrifício, porque ele agrada a Deus, porque é a resposta do homem. O que Deus quer busca do ser humano em toda a existência. Né? O grande segredo das Escrituras, diz um rabino, Joshua Abraham Heschel, ele dizia assim: não é Deus, não é o homem que busca a Deus. A história da Bíblia hebraica, a história da Bíblia, não é a busca que o homem faz por Deus, mas a busca de Deus pelo homem. Deus está correndo atrás do homem dizendo para. E a resposta do homem, que é essa resposta de fé, é a demonstração da fidelidade. Por isso, ele agrada a Deus. Porque quando o homem para de correr por Deus, Deus pode abraçá-lo. Deus pode dizer: filho, parou, chega, eu estava buscando para te amar, para te demonstrar a minha fidelidade por você. E isso é graça. E por isso agrada a Deus. E esse culto racional, então, essa resposta é pensar e refletir na grandiosidade do amor de Deus, da sua ação sobre nós, e no contexto do capítulo 11, verso 34 em diante, reconhecer a nossa pequenez, né? A nossa quase impossibilidade de reconhecer, mas com a nossa capacidade de aceitar. E aceitá-lo não pela mera emoção e pelo sermão bonito, ou pelo choro, ou por algo, mas aceitar racionalmente. E o racionalmente aqui é aquilo que eu disse: kavaná, intenção do coração, e biná, compreensão mental até o nosso limite, óbvio. E nós vamos entender que não podemos entender. E aí nós aceitamos
que a ação de Deus é muito maior do que a nossa própria compreensão. Mas Paulo fala de algo muito mais interessante agora aqui, desculpe, não muito mais interessante, mas algo interessante também no contexto disso, que é o verso 2. Vamos lá no verso 2. Ele diz, e não, vejam, cai, e não, ele não está fora, ele não começa uma nova sentença. Ele diz que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século. Tá? Não vos conformeis com este século. Percebem que Paulo continua falando de mente, sempre da mente. Ele começa no verso 34 do capítulo 11, falando da mente, da nossa incapacidade, nos convida a, na nossa limitação, trabalhar com biná e com kavaná, ou seja, compreensão e intenção, e adoração a Deus, adoração, serviço e reconhecimento de que nós não conseguimos compreender e aprender a capacidade total, o total, mas depois nós vamos para o verso 2, que ele nos diz assim, ó, não sede conformados com este mundo, estou lendo vou ler na revista atualizada, que é a que eu tinha lido antes, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, opa, olha de novo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler aqui na revista, na nova sociedade da Sociedade Bíblica Brasileira, diz assim, não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Isso é metanoia. O que Paulo está dizendo aqui é metanoia. É basicamente, e ele vai utilizar aqui no verso 2 a palavra metamorfoste, transformação. De transformar, de metamorfo. E o que ele está nos dizendo aqui, então, não, e aí ele diz assim, ó, kai me synchematiseste, que é não estejam em conformidade. Aqui, essa expressão que eu falei aqui, muito louca aqui do grego, synchematiseste, significa não estar moldado de acordo com. Uau, olha que legal! Ele vem antes falando tudo a respeito de pensar de acordo com a mente de Deus, servir e adorar de acordo com o pensamento e com a intenção. E logo em seguida ele diz o seguinte, não se moldem. E ele não fala mundo, ele fala a esta era, a este tempo. Ele não usa cosmos, ele usa aion, a estas eras, a este... Agora, por que ele usa isso? Olha que Paulo agora vai lá para os mestres gnósticos, e ele fala para os mestres gnósticos que diziam, e aqui os mestres gnósticos do Merkavá judaico e também do gnosticismo romano, que pregavam que o mundo era a conformação de vários aionions, eras. E esses aionions eram personificações de Deus, dos deuses, da physis grega e também dos aionion, que vão ser chamados posteriormente no judaísmo de sefirot, ou emanações. E aí o que Paulo está dizendo aqui, olha só, ele usa olha que legal o que Paulo faz aqui. Ele usa um jogo de palavras, dizendo assim, não se amoldeis, não vos amoldeis aos aionion. Não é simplesmente dizer aos elementos deste mundo, mas ao misticismo do mundo. Não creiam, é o que ele vai dizer em Colossenses. Olha que interessante, ele vai falar o mesmo para Colossenses, quando ele diz assim, que a realidade é Cristo, capítulo 2, verso 17 em diante. Quando ele fala que em Cristo habita a plenitude da divindade, quando ele fala sobre culto aos anjos, ele está falando aqui da mesma maneira. A esta era, a este aion, ele faz um jogo de palavras para nos dar a ideia de mundo no sentido de secularismo, não de cosmos no sentido do universo, nem de oikumene, no sentido onde nós habitamos, de civilização, mas de aion, para utilizar uma expressão da filosofia greco-romana e que estava sendo utilizada pelos mestres gnósticos judeus, que estavam atacando lá em Roma também. Paulo aqui, de uma maneira inteligentíssima, ele diz para eles, não vos amoldeis, não comprem a ideia deles. Antes, e aí voltando ao que está antes, ele diz assim, mas renovem a sua própria mente, transformem a vossa mente. Saiam de onde vocês estavam, não usem aquilo que eles estão propondo, mas trabalhem, mas entreguem a sua mente, que está dentro do contexto do culto racional, logiken, de Biná, mas renovem a sua mente para uma nova compreensão. E o que é essa nova compreensão? E aí, olha que interessante o que Paulo faz aqui, ó, né? Nós vemos ali, de maneira que você possa provar.
E Paulo diz o seguinte: quando ele houver o ala metamorphostei te anakainosen tu nos rimon, ou seja, a transformação da novidade da sua mente, da renovação da sua mente, pela renovação da sua mente, na verdade. Olha o que ele diz aqui. Para essa transformação, ela tem um objetivo. Ela tira, e aqui ele utiliza o eis, que é a preposição grega, que é aquela que tira você de um lugar e te coloca para dentro de outro. Opa, então o que é o para dentro de quê? Não é para compreender apenas a vontade de Deus. Não é simplesmente como muitos de nós, como muitas vezes nós pensamos aqui, não, é para compreender a palavra de Deus. Não é somente isso. É para que nós adentremos a vontade de Deus, que é boa e perfeita. E de dentro, não de fora. Percebe o que eu falei antes? Com relação à experiência, ao que é experimentar, viver na fé, e a fé como resposta a Deus, a sua ação de graça e misericórdia. Quando você renova a sua mente e entrega a sua vida na renovação, e essa renovação passa a ser completa, você eis essa metamorfose, esse metanoia da mente, que é a modificação da mente, ele te leva a sair do mundo, do aion, de onde você estava, e entrar num novo lugar. Aqui Paulo concebe um movimento de saída de um lugar para entrar em outro. E onde é o entrar? No contexto da aliança. E você entra na aliança, onde você pode experimentar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, sua misericórdia, e responder com um culto racional, novamente falando da fé, e experimentar aquilo que é agaton, euraston e teleion. Agaton, boa. Euarreston, agradável ou aceitável. E teleion, completa, perfeita. Daquele momento, olha o contraste do que Paulo fez lá no primeiro momento. Ele diz assim, olha, primeiro, se você olhar o verso 32 do capítulo 11, ele fala, tudo encerrou sobre desobediência. E ele continua falando que nós não podemos compreender, etc. Agora Paulo começa a transicionar. Paulo estava falando daquilo que nós naturalmente somos, não conseguimos compreender. Na transição do verso 1 do capítulo 12, que deveria estar junto nesse modelo que eu falei para vocês do zigue-zague, Paulo começa a falar agora da mente, do culto racional, e ele agora retorna para o passado, lá para trás, dizendo assim, como se ele dissesse assim, se vocês isso fizerem, vocês vão sair do anterior, que é a submissão e desobediência, passar pelo processo de deixar de ser moldado pelas filosofias, os aion, as emanações, e esse mundo, para entrar para entrar no contexto de aliança, e aí vocês vão compreender o que é perfeito. Ele nos tira daquilo que da nossa posição de imperfeição, de incapacidade de compreender a mente de Deus, de incapacidade de compreender Deus, para nos levar a uma declaração de que nós poderemos compreender quando vivermos em conformidade com a aliança, através do culto racional, para compreender a boa, perfeita, e olha que interessante, diferente do que era antes, que nós não compreendemos, agora nós podemos compreender de maneira perfeita. Percebe esse movimento? Na mente que nós temos, não podemos compreender Deus. Com a mente que nós temos, moldada ao mundo, moldada às filosofias deste mundo, nós não temos capacidade de compreender Deus. Não obstante, quando nós entramos, e aqui nós vamos eis dokimazen, para a vontade de Deus, né? Para a aprovada vontade de Deus, para provar a vontade de Deus, nós entramos nessa vontade de Deus, e aí de dentro da vontade de Deus nós conseguimos compreender sua vontade, sua harmonia com o que Deus quer para a nossa vida e a sua perfeição. Em outras palavras, nós conseguimos compreender aquilo que da mente de Deus deve ser compreendido, que é a sua salvação para cada um de nós. E aí nós vamos para o próximo, ele nos leva então, esse pensamento nos leva para o nosso próximo item, que é como é possível renovar a mente e quando se inicia essa renovação. Vamos voltar ao texto, no capítulo 12, verso 2 também, e no capítulo 12, verso 3. Quando começa essa renovação? Primeiro, como é possível? Primeiro, entendendo que somente quando nós compreendemos quem nós somos e quem Deus é. Somente quando compreendemos a grandiosidade da sua misericórdia.
e como ela se manifesta em nossa vida, atentando aos atos de misericórdia de Deus e compreendendo que os grandes presentes e dons de Deus para nós não brotam porque nós somos perfeitos, mas justamente brotam porque nós somos imperfeitos e precisamos da ação de Deus em nós para termos uma resposta a Deus também. Quando nós colocarmos de lado a ideia de fé como antagônica a obras, quando colocarmos de lado a ideia de graça como sendo um carrinho no qual Deus nos coloca e Ele nos leva, e compreendermos que graça é a ação grandiosa de Deus em abrir a porta da aliança para nós e colocar o caminho àquele que é o corpo de Jesus Cristo, de acordo com Hebreus 10, 19 e 20. Quando Deus criou a aliança, Ele automaticamente estabeleceu a graça. Sabe, irmão Péricles, irmãos que nos assistem, eu costumo dizer que a primeira palavra de graça que existe nas Escrituras não está em Gênesis 3, não está lá em João, não está em Romanos, não está em Êxodo, está em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus escolheu nos criar, Ele ao mesmo tempo escolheu morrer por nós. E é graça. Graça manifesta em Deus, e me permitam usar essa ilustração, em Deus criando o ser humano e dando liga à terra com suas lágrimas, sabendo que aquele ser humano iria pecar e se afastar dele, e que ele viria para morrer. Isso é graça. De que maneira nós podemos responder a essa graça? Apenas pela fé, sendo fiéis a esse Deus. Não com uma fé declarada, não com uma fé que diz diante do mundo, não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas eu creio desse jeito, eu creio em Deus, mas eu creio daquela maneira. Cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé. Não, isso aqui tem a ver com o outro, não. A única maneira que nós podemos responder racionalmente, por isso Paulo nos chama a isso, é pela aceitação de que nós precisamos nos humilhar e aceitar de maneira completa, denodada, absoluta, a ação de Deus em nós, por nós. Verso 36 do capítulo 11. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. A ele seja toda a honra e toda a glória. Por isso, quando começa essa renovação? Quando nós aceitamos que nele nós nos movemos. Quando nós aceitamos que a nossa compreensão é pequena e que nós precisamos, não é tentar novos meios de compreensão, mas andar pelo único caminho que nos leva à compreensão. Porque Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, não existem outros caminhos, outras verdades e vidas, não apenas para se aproximar de Deus, mas também para que haja renovação da nossa mente. A Bíblia também nos diz que a renovação da nossa mente vem pela contemplação. E quando nós contemplamos as ações de Deus em nossa vida, quando nós ouvimos das ações de Deus e percebemos, colocamos a nossa biná, nossa inteligência e o nosso coração em buscar as piscadas de Deus para cada um de nós, aí nós conseguimos começar a entender o que necessário é para que possamos ter nossa mente transformada. Por isso, como e quando começa? Começa no momento em que você reconhece que você precisa da renovação. Já é o primeiro passo. Se você olhar Isaías 6, não temos tempo de falar sobre Isaías 6, mas um outro momento, quem sabe, Isaías 6 nos mostra o caminho pelo qual nós podemos andar para termos a nossa mente renovada. Eu vou rapidamente aqui apenas citar. Primeiro, o encontro com Deus, que é a obra dele. Ele se propõe no encontro. Segundo, da nossa parte, reconhecimento da diferença entre ele e nós. Terceiro, arrependimento declarado e arrependimento verdadeiro. Isaías diz, ai de mim que habito no meio de uma nação, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Em outras palavras, arrependimento declarado e arrependimento e pecados confessados. Vem então a ação de Deus. Um anjo voa com a brasa do altar. Isaías 53 fala que a brasa que aquilo que tira o pecado do ser humano é o Messias. Essa brasa é o Messias. E ele toca na boca de Isaías. E é nesse momento que a mente de Isaías é renovada, a ponto de que ele consiga ouvir aquilo que Deus dizia. Porque o hebraico ali, quando ele diz assim, então ouvi a voz de Deus, a forma verbal que aparece ali, a maneira como aparece ali, indica que Deus já estava falando, mas a mente de Isaías era ainda a mente de Romanos 11, presa ainda no pecado. No momento em que Deus o transforma, no momento em que ele dá o passo, no momento em que ele vê o encontro com Deus, percebe Deus, e ele responde a Deus com atitude de fidelidade,
declaração da sua pequenez, arrependimento e confissão dos seus pecados, a transformação da mente começa imediatamente com uma ação de Deus. E a ação de Deus foi purificá-lo. E a ação de Isaías em seguida, que aí é o final do processo de renovação de mente, é o que acontece com Isaías logo depois, quando ele ouvia a voz de Deus dizendo: quem irá por nós? E a mente transformada de Isaías só teve uma resposta: eis-me aqui, envia-me a mim, que é o que Paulo vai dizer também aqui no contexto. Quando sua mente está renovada, sua única resposta a Deus é: fala, Senhor, o teu servo escuta. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro para vocês a ideia que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 12, que é um dos mais fantásticos livros de toda a Bíblia. E este é um dos mais fantásticos capítulos de toda a Bíblia. Karl Barth dizia que em Paulo, em Romanos 12 e 13, nós encontramos o cântico e a explosão de alguém que experimentou o amor de Deus. Experimente você também o amor de Deus. Entre para dentro, utilizando um pleonasmo, da vontade de Deus. E prove a vontade de Deus. Você vai perceber que ela é perfeita. E sua mente passará a ser perfeita, também compreendendo a vontade desse Deus que é perfeito. Irmão Péricles, era isso que tinham para nós falarmos sobre Romanos 12. Olha, maravilhosa a explanação, viu? Gostei muito e acredito que todo mundo gostou. Muito obrigado de coração pela sua gentileza em nos ajudar, em nos dar essa aula, essas orientações sobre Romanos 12, que às vezes é tão difícil nós entendermos, compreendermos, né? Mas ainda bem que temos pessoas que conhecem bastante, que têm uma história nessa área, né? Que pode nos orientar bastante. Louvado seja Deus. Bem, amigos, muito obrigado pela sua presença, colaboração. Muito obrigado a você que nos assistiu. E vamos terminar com uma oração. Eu pediria, então, pastor, que fizesse a oração final. Com certeza. Querido e amado Deus, Adonai dos Exércitos, nós estamos aqui felizes por podermos aprender um pouco mais dessa carta tão maravilhosa que o teu Espírito inspirou o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, a escrever e enviar aos nossos irmãos daquela época em Roma. Por isso, pedimos que o Senhor agora nos dê a mesma compreensão da mensagem dele, que nossa mente precisa ser transformada, que é o foco da sua mensagem. Transformada não por filosofias, teologias, ideologias, mas transformadas por uma contemplação da grandiosidade do teu amor e da tua misericórdia. E que, como resultado dessa transformação, nossa resposta de fé seja um culto que compreende no limite, mas que está no caminho de ter a compreensão perfeita do teu amor e da tua vontade em nossa vida. Essa compreensão, como o próprio apóstolo Paulo nos diz a nossa carta aos Coríntios, será no retorno do nosso Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós pedimos que, com essa mente transformada e nesse processo de transformação, nós estejamos dignos pela misericórdia que ali é declarada, pelo sangue derramado na cruz e pela comunhão do doce Espírito, para nos encontrar em pé diante de Ti no dia da manhã celestial. Por Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Mas antes de você desligar ou sair, por favor, dê um like, deixe seu comentário e inscreva-se no canal, porque nós queremos fazer cada dia programas melhores. Conselho da semana: coloque-se sem reservas nas mãos de Deus. Permita que Ele trabalhe na sua vida para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.